Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de histórias. Mas antes de continuar essa história que nós já falamos anteriormente, que era sobre José, que eu contei para vocês várias coisas legais que aconteceram na vida de José e também algumas coisas tristes. Mas antes de continuar essa história, eu quero convidar você a orar. Então reúne toda a família que nós vamos orar agora para que Deus fale com toda a sua família e que você aprenda cada dia mais a confiar no Senhor Jesus, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia de histórias, muito obrigada porque a cada dia eu aprendo mais sobre a sua palavra e hoje, Jesus, eu quero aprender a perdoar a cada dia mais os meus irmãos. Eu quero a cada dia mais praticar a bondade, a generosidade com todas as pessoas. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Bom, na história anterior nós falamos sobre o José. José, que tinha ganhado a sua túnica especial, que eu falei que naquela época devia ser algo muito bonito, que todo mundo queria ter uma igual, mas só o José ganhou. E aí os irmãos ficaram com inveja e mandaram José lá para o Egito. Lembram de toda essa história? Bom, mas Deus tinha um plano em toda essa história. Ele precisava ajudar muitas pessoas e por isso que você percebe que a história de José é bem grande. Sabe por quê? São várias pessoas que aprendem muitas coisas com José. Então Deus usou José para que ele abençoasse a vida de muitas pessoas por onde ele passasse. Sabe por quê? José nunca abandonou a Deus. Ele sempre acreditou em Deus e ele nunca deixou de servir a Deus, porque o pai dele havia ensinado ele o verdadeiro valor que Jesus tem. Quando a gente caminha com ele, quando a gente está sempre juntinho com Jesus, fica mais fácil de você perdoar as pessoas, de você praticar o bem e perdoar, que é muito difícil. Às vezes nosso coração não quer perdoar, mas Jesus sempre nos ensina a praticar o bem. Bom, com tudo que aconteceu com José, ele foi aquela pessoa que, com a ajuda de Deus, conseguiu revelar o sonho do faraó. Vocês se lembram? Que o faraó estava tendo vários sonhos estranhos, ele não sabia o que significava as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, ele não sabia o que significava aquelas espigas, mas Deus usou José para decifrar esse sonho, que era muito difícil de entender. E aí, o nosso José, ele se tornou então o governador do Egito. Naquela época, ser um governador é como ser alguém muito especial, um presidente, um rei, alguém assim que é muito importante. Então, ser um governador era muito especial mesmo. Mas olha que interessante, o José, ele estava cercado de riquezas, ele estava cercado de joias, pedras preciosas. Eu tenho certeza que tinha muito dinheiro no Egito, coroas, muitas coisas que pareciam muito legais. Mas nada disso deixou o coração de José diferente. O coração dele tinha o amor de Jesus e ele não se apegava a essas coisas, porque ele sabia que o verdadeiro valor não estava nessas coisas materiais, mas sim em adorar a Deus, agradar a Ele e obedecer a tudo aquilo que Ele tinha preparado para José. Bom, o nosso José trabalhava bastante no Egito, ele gostava de estar envolvido com tudo que acontecia, né? Tudo que era comprado, tudo que era vendido, e Deus, no meio de toda essa história, preparou uma surpresa para José. Tenho certeza que não era uma coisa que talvez ele esperasse, mas eu tenho certeza que ele aprendeu muito com isso. Sabe por quê? Um dia, enquanto ele estava lá trabalhando, ele encontrou com os irmãos. Ele viu que os irmãos estavam lá na fila para comprar alimento, porque havia chegado aquele tempo que não tinha comida em nenhum lugar. Então as pessoas viajavam até o Egito e para comprar comida. E os irmãos de José estavam lá. Eu não consigo imaginar o que ele sentiu no coração dele. Eu não sei o que ele pensou, se ele ficou com raiva, com medo, se ele estava com saudade, se ele queria correr e abraçar os irmãos. Ele deve ter pensado em muitas coisas, mas ele estava lá, né? E ele começou a conversar com os irmãos.
fazer algumas perguntas, porque eu acredito que ele estava um pouco curioso para saber se o pai ainda estava vivo. Ele queria saber sobre o irmão Benjamim, que era o mais novo. Ele queria saber sobre tudo isso, mas ele não revelou quem ele era. E os irmãos não reconheceram porque ele estava bem diferente. Vocês se lembram que eu falei que lá no Egito as pessoas usavam peruca, usavam as roupas bem diferentes, eram costumes bem diferentes do que José estava acostumado. Então, por isso que os irmãos não reconheceram ele. Bom, ele, para testar os irmãos, ele queria saber se eles estavam arrependidos, ele queria saber, né, o que eles pensavam. E então José teve uma ideia, ele pensou num plano. Ele falou: bom, eu quero saber se os meus irmãos mudaram, se eu posso falar quem eu sou, eu quero saber o que passa ali na cabeça deles. Então ele falou para os irmãos que ele iria prender um deles lá no Egito, porque ele queria, na verdade, conhecer o irmão Benjamim, mas ele não podia falar diretamente para eles, porque eles não entenderiam. Então José acusou eles de ladrões, de espiões, que eles estavam ali para roubar comida, mas na verdade isso era só um plano que ele tinha. E os irmãos ficaram desesperados e falando que não, que jamais eles fariam aquilo. Mas José falou: bom, vocês têm um outro irmão? Então tragam ele até mim, que aí eu deixo todos vocês irem embora. Mas como garantia que vocês vão voltar, um de vocês vai ter que ficar aqui. E um dos irmãos de José ficaram lá preso. Eles voltaram para casa, conversaram com o pai, que já era bem velhinho, bem idoso. E claro que ele não concordou em deixar o Benjamim ir com eles, porque ele tinha medo que acontecesse a mesma coisa com Benjamim que aconteceu com José. O pai ainda achava que José tinha morrido, aquela história toda que eles inventaram, que não era verdadeira. E a comida foi acabando, e os irmãos de José precisavam voltar no Egito para comprar mais comida. Bom, o tempo foi passando, e eu imagino que o pai de José falou: não, de jeito nenhum que eu vou deixar vocês levarem Benjamim. Vai acontecer alguma coisa ruim, ele pode morrer. Mas ele não tinha uma opção. Ele tinha que pensar que se eles não fossem comprar comida lá no Egito, eles iriam morrer de fome. Toda a família morreria de fome, porque não tinha comida em nenhum outro lugar. Não é igual hoje que a gente pode ir no supermercado, na feira. Eles não tinham tantas opções igual a gente tem. E aí, então, com muito sacrifício, eu imagino que Jacó ficou com tanto medo, mas ele teve que deixar o filho Benjamim viajar com todos aqueles irmãos. Bom, eles foram lá para o Egito, né, chegaram lá com Benjamim, e José recebeu eles na casa dele, mandou preparar uma mesa bonita. Eu imagino que tinha as melhores comidas, as melhores bebidas lá do Egito. Acho que ele serviu para os irmãos. Só que tudo que era para Benjamim tinha o dobro, tinha muito mais. E ele estava ali com os irmãos, né, ali na casa dele, e ele pensou em outro plano. Bom, eles trouxeram meu irmão Benjamim. Agora eu quero ver se eles realmente mudaram. E aí, quando eles estavam indo embora, depois deles terem comido, o José falou assim para um dos empregados: ó, coloque lá uma taça, um copo especial dentro da bagagem do Benjamim, escondido. Não deixe que eles percebam. E aí o empregado José foi e colocou. E aí, quando eles se afastaram do Egito, né, estavam um pouco longe, eu imagino, os empregados lá foram correndo atrás dos irmãos de José, acusando eles que tinham roubado o governador, como que eles podiam ter feito aquilo, que aquilo era uma traição. E eles não estavam entendendo nada, porque eles não tinham feito nada. Eles estavam sendo acusados de uma coisa que ele não fez, que nenhum deles havia feito, né? Eles não tinham roubado nada, mas era um plano que José tinha. E aí, quando os empregados começaram a abrir, né, imagina aquele monte de saco, aquele monte de coisa que eles tinham, eles encontraram nas coisas de Benjamim o copo especial. Imagino que devia ser um copo de ouro, alguma coisa assim muito valiosa que existia lá no Egito. E aí os irmãos ficaram desesperados, né? Eu imagino que eles começaram a ficar nervosos, falaram: não, o nosso irmão não pode acontecer nada com ele não pode ser preso, leve um de nós, deixe que a gente fique no lugar deles.
Eu imagino o desespero, como que eles iam falar para o pai que o irmão tinha ficado preso? Tinha sido acusado de uma coisa que eles não fizeram. Tudo isso era um plano que José teve, mas Deus também, pensando em toda essa história, estava ali com José. Ele não abandonou José em momento algum. Ele nunca ficou sozinho, mesmo longe da casa dele. E aí ele entendeu, sabe o que, crianças? Que os irmãos tinham realmente se arrependido. Eles estavam assim, muito arrependidos mesmo, eles estavam diferentes. Eu acredito que o coração dos irmãos, com o passar do tempo, aquela culpa que ficou no coração, a mentira que eles haviam contado para o pai, tudo aquilo eles nunca esqueceram. E os irmãos dele nunca foram abençoados. Não aconteceram coisas boas na vida deles, porque existia essa mentira que eles não confessaram para o pai. E José, como ele obedeceu a Deus, já aconteceu o contrário. Ele foi abençoado. Deus cuidou dele em todo momento, não deixou ele jamais sozinho, mesmo tão distante. Olha que diferença. Quando eu perdoo, quando eu falo a verdade, coisas boas me acontecem. Mas quando eu fico com o meu coração sujo, cheio de pecado, não tem como as coisas boas acontecerem. Eu não posso receber as bênçãos de Deus. Então tudo isso vocês precisam pensar. Tem que ser feita uma escolha. Obedecer e falar a verdade, ou fazer o que eu quero e sempre contar mentiras? O que você quer fazer? Pense aí na sua cabecinha, o que é melhor? Bom, e aí com tudo isso que aconteceu, o José, ele revelou a sua identidade. Ele falou para os irmãos, a verdade. Ele falou que ele era o José, aquele irmão que eles acharam que estava morto, mas ele estava vivo. Ele era o governador do Egito, alguém muito poderoso. E aí, imaginem só as pessoas falando assim: imagina, você vai perdoar os seus irmãos? Ah, José, você é muito bobo. Imagina, eles fizeram, você tem tanto poder que você pode até mandar matar os seus irmãos que fizeram tanta maldade com você. Mas eu acredito que o José não deu ouvido a essas pessoas que ficavam falando essas coisas feias. Ele amava os irmãos, ele amava a família dele. A maior riqueza dele não era aquelas joias que ele tinha, não era um copo de ouro, de prata, não era nada disso, não era uma coroa. Não, eu acredito que a verdadeira joia preciosa, a riqueza maior, é ter a família. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as pessoas que estão ali sempre juntinhos com você, aquela pessoa que cuida de você todos os dias. Isso sim precisa ser a nossa verdadeira riqueza. E o faraó, sabendo de toda essa história, ele falou para José então que ele poderia trazer toda a família dele para morar no Egito, que eles iriam ter tudo lá que eles precisassem, não precisariam ficar trabalhando lá. Eles poderiam ter as terras deles, fazer o que eles precisavam, plantar o que eles queriam, que tudo o que eles precisassem, eles poderiam ter ali no Egito. E aí ele mandou buscar toda a família. Vocês se lembram que eu falei que o José, ele tinha uma família muito grande, né? Então aqui, ó, eu coloquei um monte de gente, ó, os irmãos de José, o pai de José, toda a família mesmo, completa. Imagina esse monte de gente, eu acho que até mais do que isso, foram para morar no Egito. Imaginem só. Só que José, o que ele queria na verdade era, sabe quem? Ele queria ver o pai que ainda estava vivo. E agora, crianças, os irmãos de José tiveram que contar a verdade para o pai, que na verdade o José estava vivo, não estava morto coisa nenhuma. Poxa, o coração daquele pai deve ter ficado muito triste com aquela mentira, não é verdade? Mas Deus trabalhou no coração deles, o perdão aconteceu. Eu acredito que eles pediram perdão para o pai por ter contado aquela mentira tão feia, feito aquilo que era tão grave. E aí toda a família foi morar no Egito. Imaginem só quando José recebeu o seu pai lá no Egito. Imaginem só o que deve ter acontecido. Eu tenho certeza que o perdão, tudo isso deve ter acontecido e foi uma bênção, ter toda a família. Ele deve ter abraçado o pai que ele estava com tanta saudade, aquele pai que eu acredito que deve ter ficado tão feliz, mas tão feliz,
Você já abraçou a sua família? Você já, quando o papai chega do trabalho, não é gostoso você abraçar o papai? Não é gostoso abraçar a mamãe? Imaginem só a saudade que o José ficou da família dele depois de tantos anos. Às vezes a gente passa o dia inteiro sem o papai e a mamãe e já sente saudade. Imaginem o José que ficou tanto tempo. Com toda essa história, crianças, o que é muito importante que vocês memorizem e não se esqueçam. Nós precisamos sempre perdoar. Nós precisamos sempre valorizar a nossa família. Eles sim são a nossa maior riqueza. As outras coisas não são tão importantes, certo? E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é o versículo que está lá em Romanos 12, 17, que diz: não paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Romanos 12, 17. José poderia ter pago o mal com o mal, ele poderia ter mandado fazer alguma maldade com os irmãos, mas ele não fez isso. Aquela maldade ele retribuiu com o bem. E ele foi abençoado por isso, porque o perdão aconteceu naquela família. Então, vamos perdoar. Mesmo que seja difícil, perdoe o papai, perdoe a mamãe, perdoe seus irmãos, perdoe as pessoas que te deixam chateadas, que falam coisas que você não gosta. Algumas vezes comigo aconteceu isso. Pessoas me acusaram de coisas que eu não fiz, falaram mentiras sobre a tia Mirley, mas eu perdoei e Jesus me abençoou. E essas pessoas também foram transformadas, porque eu tenho a certeza que quando eu perdoo essas pessoas, Deus fala com elas e elas têm uma nova chance de também perdoar, né? De falar, poxa, Jesus, eu falei que a tia Mirley não foi legal, eu acusei ela de coisas que ela não fez. E aí, quando eu perdoo, eu também sou abençoada como José. Então, vamos orar para a gente encerrar? Eu espero que você tenha aprendido muito com essa história. E reúne toda a sua família agora e dá um abraço em todo mundo e fale, vamos orar? Em nome de Jesus, para que o perdão aconteça sempre na nossa casa, porque vocês são a minha maior riqueza. Fale para o papai, para a mamãe, para os seus irmãos, que eles sim são a verdadeira joia preciosa da sua vida, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por essa história tão linda. Obrigada porque o Senhor fala conosco e nós sempre somos transformados a cada dia que a gente lê a sua palavra e que a gente pratica. Ensina, Senhor Jesus, a cada dia mais a que as crianças possam perdoar os seus familiares, perdoar os amiguinhos, os irmãos, que a gente possa perdoar a todos aqueles mesmo que façam o mal para nós. Que nós possamos sempre praticar o bem e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre todas as famílias. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, crianças, da semana que vem tem uma história muito legal que eu quero contar para vocês. Então não esqueçam de assistir, tá bom? Um beijo da tia Mirley e até a semana que vem. Tchau!